Bom dia, irmãs, irmãos, paz seja convosco, amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui presente. Nós vamos participar da escola bíblica e louvo a Deus também por cada uma das pessoas que estão nos assistindo online. E nós vamos falar, nós vamos aprender juntos a palavra de Deus. Eu não sou professora, aqui é recíproco, os irmãos também vão me ensinar, né? Então, antes vamos fazer uma oração para a gente dar início. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, misericordioso, Santo de Israel, eu te louvo, te agradeço e te engrandeço, Senhor, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre, e são elas a causa de não sermos consumidos, Senhor. Nos dê sabedoria, nos capacita, nos dê entendimento, Senhor, para que a gente possa aprender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãs, a nossa irmã Jeane, ela me deu o tema e eu achei bem engraçado que ela falou que era para fazer um resumo do resumo. Então, nós vamos falar aqui na segunda parte. Nós vamos falar sobre, o primeiro é que Deus valoriza a igreja é a união de todos, o que o discípulo deve fazer na igreja e o que o discípulo deve vivenciar na igreja. Então, nós temos aqui, a gente aprende que a igreja é composta de pessoas e que foram chamadas para fora do mundo. E Jesus disse para Pedro em Mateus 16, 18, que ele era Pedro e que sobre ele estaria edificando uma pedra que seria a igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja de Deus. Então, no Salmo 33 diz: como é bom e agradável e perfeito que os irmãos vivam em união. Então, o segredo de tudo isso, eu acredito que Paulo explicando, ele afirma que Jesus se entregou à igreja, né? E nós fazendo parte dessa igreja, nós somos um povo, que nós somos chamados para fora e fazemos parte da igreja. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, nós fomos chamados para fora. Na igreja a gente aprende companheirismo, aprende apoio mútuo, união. Nós aprendemos que nós temos que viver em comunhão, partir do pão, oração, e que devemos viver em paz com todos, né? Eu quero ler aqui em João 13, o 34 e o 35. Irmãos, estar aqui não é muito fácil não, sabe? Você falar dali é uma coisa, falar daqui é outra. Olha, um novo mandamento lhe dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Assim vocês saberão que são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Irmãs, imagine que já tinha dado os 10 mandamentos, e aí Jesus diz que vai dar um novo mandamento. Eu imagino os discípulos falando, mais um mandamento. Na verdade, porque na verdade o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, ele implica, por exemplo, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, João Batista explicou assim: eu tenho 2 túnicas, dou uma para quem não tem. Quem tem comida e o outro não tem, faço o mesmo. Então, eu amo a Mônica, eu tenho um prato de sopa, eu estou com fome, a Mônica também, eu divido minha sopa com ela. Mas aqui, Jesus falou que tinha que amar e se entregar a si mesmo. Então, aí já tem uma condição. Que o amor que Jesus sentiu por nós foi um amor tão intenso, tão imenso, que ele deu a vida dele por nós. E é isso que ele faz pela igreja, ele dá a vida dele pela igreja. E no 35, como isso vocês saberão que vocês são meus discípulos,
se vocês amarem uns aos outros. Irmãos, então o que eu entendo? Eu entendo que são 10 mandamentos. Mas se eu fosse resumir numa única palavra, eu iria resumir em amor, a palavra amor. Porque eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, e se eu conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, e conseguir amar o próximo como eu amo a mim mesmo, eu já consigo cumprir todos os mandamentos. Porque eu não vou matar o meu irmão, eu não vou roubar o meu irmão, eu não vou defraudar o meu irmão. Então eu penso que o segredo é o amor. E eu quero ler aqui em Coríntios, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios, tenha todo o conhecimento, tenha toda a fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Então nós temos que amar. As pessoas têm que conhecer, nós, a igreja, o corpo de Cristo, como as pessoas que amam. Quando a pessoa chegar, a pessoa tem que sentir o amor. Nós temos que amar as pessoas de tal maneira. Mas nós temos diferença. Realmente nós não somos mesmos iguais. Mas apesar das nossas diferenças, o amor, ele tem que ser vivo. O amor é vivo. Eu, quando estava apaixonada, quando me apaixonei pelo Luciano, eu não consegui esconder. Então, o amor é algo vivo. Então, você não consegue esconder. Então, você precisa expressar esse amor. Nós temos que viver em amor, em harmonia, em comunhão. A igreja todos precisam ver que é diferente, porque Cristo, Ele morreu por nós, mostrando para nós todo o seu amor, quando Ele se entregou na cruz do Calvário. E aqui a palavra de Deus diz mais, aqui para concluir no finalzinho, no 13, assim permanece esses 3, a fé, a esperança e o amor. Mas e o maior deles? É o amor. Irmãos, no céu não vai precisar de fé, nem vai precisar de esperança, mas o amor vai entrar no céu. Nós temos que amar os outros, uns aos outros. Amar como, Leninha? Amar como Cristo amou. Amar se doando, porque falar assim, eu amo o irmão. O irmão está passando por uma dificuldade. Eu falo, irmão, vai em paz que Deus vai te ajudar. Não, eu tenho que ter uma ação. Eu tenho que ajudar o meu irmão. Eu não posso só desejar que Deus abençoe a vida dele e não faço nada. Eu tenho que agir. Tanto é que João Batista, quando ele estava pregando no deserto, ele falou isso. Você tem 2, divide, dá 1 e fica com 1. Quando se trata de comida, faça o mesmo. Um novo mandamento que Deus tem para nós é que a gente possa ser como são os discípulos dele, com todo o amor. A virtude... O amor é a maior virtude, é a parte mais importante. Claro que os dons são importantes, servem para edificar a igreja, mas se não tiver amor, nada disso. É a própria palavra de Deus que diz que permanece o amor vai ter que permanecer, o amor vai ter que estar conosco. O amor é a evidência da nossa conversão, a Bíblia é clara. Aquele que ama seu irmão passou da morte para a vida. Então nós temos que amar. Dizer que ama a Deus que não vê e não consegue amar o próximo que você está vendo? Como assim? Eu amo, Deus, eu amo Deus. Mas aí o meu irmão me procura, precisa de ajuda e eu não posso estender a mão, eu não posso ajudar, não. Eu tenho que aprender a amar um amor incondicional. É amar a Deus sobre todas as coisas, né? O primeiro mandamento. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Você pode resumir, né, esses 10 mandamentos. Eu penso que a palavra amor resumiria todos. Amor é a prova da pessoa que é crente madura. Não é a quantidade de conhecimento que a pessoa possui, mas é o amor que a pessoa sente. É mais que isso, o amor é uma ação.
nós vamos ser julgados por esse critério, irmãos. Acredite. A palavra de Deus diz em Mateus 25, 34 e 36, aquela passagem que diz: tive fome e me deste de comer. Tive sede. Ah, mas Senhor, mas quando foi que o Senhor esteve preso, esteve fome? Todas as vezes que nós fizermos a um desses pequeninos, que são os nossos irmãos, ao Senhor Jesus nós estamos fazendo. Jesus amou e deu a sua vida para nós, por nós. Esse é um exemplo perfeito de amor. É o que nós devemos fazer, amar o outro de tal maneira que nós, muitas vezes, irmãos, nós somos egoístas. Nós somos egoístas. Por exemplo, a gente não se alegra com a alegria do outro. Por exemplo, eu me alegrei, a Higiene veio e apresentou a moto, mas às vezes a gente acaba sendo egoísta. Ai, mas ela tem a moto, eu não tenho moto. Sabe? Então, a gente tem que começar a orar e repreender esse sentimento, porque inveja, orgulho, essas coisas não é de Deus. Que a gente tem que aprender a amar o irmão de tal maneira que o que eu gostaria para mim, eu gostaria para o irmão. Não é amar, eu amo fulano de tal, mas no primeiro desentendimento eu já deixo de amar. Irmão, nós não somos iguais, nós somos diferentes. Nós somos membros do mesmo corpo, mas um é pé, o outro é dedo, o outro é perna, o outro é ombro, o outro é braço. Veja que nós somos membros do corpo, mas somos diferentes. Então nós não somos iguais, nós podemos até discordar de algumas coisas, mas no critério amor, aí nós não podemos discordar. Irmã, aqui é uma sala de aula. Por acaso, os irmãos estão olhando assim? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos que estão em casa estão entendendo? Eu estou sendo clara? Os irmãos podem falar, Leninha, eu quero perguntar. Entendeu? Porque essa é a oportunidade, porque nós estamos na escola bíblica. Mas a Leninha não vai saber de tudo. Mas é claro que eu posso pesquisar ou posso chamar aí os universitários para responder. Os irmãos estão entendendo? Então vamos continuar aqui. O amor de Cristo é um amor humilde. Pensa nessa cena, irmãs, para a gente entender. Jesus estava na ceia, ceando com os discípulos. De repente ele levantou, imagina isso. Pôs a toalha no ombro, pegou uma bacia com água. Mineiro, eu sou mineira, falo de cócora. Mas Jesus ficou de joelho. Imagine Jesus falando, Judas Iscariotes, vem, vou lavar seus pés. Eu quero te perguntar, você ia lavar o pé de quem está traindo você? Você ia lavar o pé de quem fala mal de você? Você ia lavar o pé de quem daqui a pouco ia te trair, pouquinho tempo depois ia te negar? Jesus lavou os pés de Judas. Então, Leninha, como é isso? Então, nós devemos amar, mesmo em Deus. Ah, mas o irmão falou mal de você, irmão. Não fica perdendo tempo, não. Perdoa e ama. Deixa esse negócio lá com Deus. Perdoa, ama. O servo não é seu, o servo é do Senhor. Então, nós temos que amar. Nossa parte é amar. Ah, mas você viu fulano de tal? Não para de falar mal de você. Ele fala de você todo o tempo. Não faz mal. Ama. A sua parte é amar. Ó... Eu fico imaginando, irmãos, essa cena. Fico pensando, Senhor Jesus. Meu Deus, como que é você... Jesus chamou de um por um. Aí Pedro falou, não, Senhor, eu não quero. Não vou aceitar que o Senhor lave meus pés. Ele falou assim, se não deixar eu lavar seus pés, você não vai ter paz. Não, Senhor, lava minha cabeça, meu corpo, lava tudo. Que ele não queria perder a parte do reino, né? Se você pagar o mal com o mal... isso só vai abrir feridas. Mas se você pagar o mal com o bem, vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Então a gente precisa, mesmo independente, mas fulano de tal, ele é assim, irmãos, vamos orar. Muitas vezes a gente fica falando muito e na verdade nós fomos chamados para amar e para orar. Vamos orar. Vamos orar que Deus sabe de tudo, sabe de todas as coisas e Deus vai dar uma solução, né? Todos nós sabemos de cor, claro, João 3,16. Vamos ver se os irmãos falam. Sabe de cor aí, pode falar. Porque Deus...
Glória a Deus, irmãs. Que linda essa passagem. Mas eu quero perguntar para os irmãos se os irmãos sabem João 3, 1 de João 3,16. De cor. Essa a gente não sabe, porque a gente não... Mas eu quero ler aqui para os irmãos. 1 de João 3,16. Olha o que está escrito. Nisso, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida. Será que minha Bíblia está falando, está certa? Então, nós temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos? Então, é isso, irmãos. Se a gente está fazendo diferente, então para tudo. Porque se nós tivermos amor, o amor é algo que não tem como esconder, é visível. Então, é claro que quando eu casei com o Luciano, eu não cheguei lá e falei, Luciano, nós vamos casar no primeiro dia. Se eu falasse isso, ele ia falar, você é louca, essa mulher é doida da cabeça. Não, nós fomos convivendo, nós fomos compartilhando, nós fomos conversando. E aí, a gente, né? Então, como que vai funcionar isso? Nós temos que viver em união, comunhão. Não, eu não falo com esse irmão. Não, com esse irmão eu não falo. Irmãos, união, comunhão. Deus não opera em discórdia, em contenda. Deus vai operar, Deus vai fazer milagres, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias quando nós estivermos unidos, firmados em Jesus, com amor. O amor é algo que as pessoas sentem, percebem. As pessoas querem procurar um lugar onde são amadas. Imagine a pessoa chegar e do mesmo jeito que ela chegou, ela saiu. Ninguém se importou, nem perguntou qual que era o nome dela. Então, nós temos que ter essa recepção, nós temos que ter esse amor, nós temos que ter essa ação de fazer o outro se sentir em casa, de fazer discípulo, de ser membros de uma igreja e que tenha amor uns pelos outros. Contra fatos, não há argumento. O maior amor foi quando Jesus se entregou a si mesmo por nós. Imagine o quanto Deus nos ama, irmãos. Imagine o amor de Deus por nós. Mas entre o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles não têm ciúmes, eles não têm contenda. Eles têm um acordo entre si. Do mesmo jeito que nós amamos, quero que os meus discípulos se amem. Estou aqui em João, vou pular um pouquinho para frente, João 17, 26. Não, eu estava no 1 de João, tem que voltar aqui um pouco. Tem que ser João 17. Vamos ler o 26. Olha o que diz. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim, Jesus, né? Esteja neles e eu neles esteja. Então, o mesmo amor que está no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é desse mesmo amor. É esse amor que deve estar reinando em nossos corações. De uma pessoa pela outra. Irmãos, olha, imaginem essa passagem de Coríntios que diz, eu posso dar tudo que eu tenho, tudo, posso pegar todos os meus bens, se eu não amar. Eu posso até dar o meu corpo para ser queimado, se eu não amar o irmão. Então entende que a gente tem que rever o conceito de fato o que é o amor, que o amor é algo primordial, que o amor é principal, que o amor é importantíssimo. Entendeu? Não adianta eu falar bonito, eu fazer uma oração. Irmão, se eu não amar o outro, tudo isso vai cair por terra. Eu preciso amar. Amar de como? Como que é, Lenin, que eu tenho que amar? Amar da mesma maneira que Cristo me amou, que entregou-se a si mesmo, doando a sua vida. Ainda quando a gente era pecador, nem pensava em aceitar Jesus, a si mesmo ele aceitou morrer, sofreu, padeceu, por amor a mim e a você.
Irmãos, está entendendo? Quer fazer alguma pergunta? Vamos continuar aqui. Ó, o amor tem que ser sem disputa, sem concorrência, sem inveja, sem mágoa, sem desarmonia, sem bater cabeça, irmãos. Eu já ouvi gente falar assim, não, eu me converti, antes eu brigava no bar, aí eu venho, agora eu brigo na igreja. Irmãos, na igreja tem que haver união, paz, amor. Não pode haver contenda. Se estiver brigando, a pessoa então tem alguma coisa errada. Os irmãos, a Bíblia nos ensina, quando a gente for trazer uma oferta no altar, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, nem leva. Primeiro vai lá, se entende. Converse com o seu irmão e depois traga a oferta. Primeiro, a gente não tem que trazer oferta no gasofilácio. Primeiro, nós vamos trazer o nosso coração no gasofilácio. Traga o nosso coração para que a gente faça tudo de todo o coração. Então, veja como é importante. Aí a Bíblia vem e diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, nós temos que ser obedientes. E a Bíblia diz que nós temos que amar o irmão, amar o outro. Devemos viver em união, oração, partir do pão, comunhão. Somos da igreja de Deus, somos discípulos de Cristo. Eu tenho um tempo aqui para acabar. A irmã Jeane me deu um tempo aqui, eu não posso passar desse tempo. A igreja é composta de pessoas e foram chamados para fora. A igreja é composta de cristãos, que são pessoas escolhidas, separadas, e foram chamados para fora, para fazer parte da igreja. Então, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos membros, mas nós não somos todos iguais. Nós somos diferentes uns dos outros. Mas nós temos que viver em amor, em união, em harmonia. Isso tem que ser algo primordial na nossa vida. Eu fico observando, irmãos, a vida de Paulo. Eu fico encantada com Paulo. Paulo diz lá em Coríntios 11, 1, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu acho tão bonito Paulo, porque no começo, Paulo, ele foi escolhido, né, por Jesus no caminho de Damasco, naquela visão. Ele teve um encontro com Jesus, Jesus chamou ele. E ele se converteu, todos conhecem a história dele, ele era Saulo e depois foi transformado em Paulo. É tão interessante que no começo, ele falou, quem quiser registrar isso que eu escrevi aqui na minha revistinha também, para isso ficar registrado na mente e no coração. Primeiro Paulo falou que ele era apóstolo de Cristo. Eu sou apóstolo de Cristo. E aí ele foi tendo uma comunhão com Jesus, foi andando com Jesus, aí ele disse, de todos os apóstolos, eu sou o menor. Ele continuou a caminhada dele com Jesus, todo mundo sabe que a vida de Paulo não foi fácil. E depois ele disse, no terceiro, eu não sou digno de ser chamado apóstolo de Cristo. E o que me deixa mais encantada com Paulo, que no final ele disse, de todos os pecadores, eu sou o maior. Irmãos, quem era Paulo, irmãos? Quem era Paulo para chamar a nossa responsabilidade para que a gente possa imitar ele? Eu lembro que a palavra de Deus diz que quando ele ficou preso em Roma, ele ficou preso lá em Roma, ele evangelizou a guarda pretoriana de Roma, 16 mil soldados. Todo dia ficava 2 vigiando Paulo e ele evangelizava. Faz ideia? Irmãos, então nós temos que ser assim. Nós temos que amar o outro, nós temos que parecer com Jesus, parecer com os discípulos, parecer com Cristo. Porque senão nós estamos fazendo tudo errado. Se a gente ficar olhando só para o nosso umbigo, isso é para mim, tudo é para mim. Irmãos, nós temos que amar o outro. Independente das diferenças, das divergências, mas o amor precisa prevalecer. E eu quero concluir, que a nossa irmã Jeane falou que não era para mim exceder o horário. Concluir contando uma história, para que fique registrado no coração dos irmãos, das irmãs, uma história sobre 2 irmãos.
Eles eram 2 irmãos. Eles compraram uma fazenda. Um era casado, outro era solteiro. E o que era casado tinha bastante filhos. O que era solteiro era sozinho. Aí eles fizeram uma grande plantação. Foi uma colheita enorme, uma colheita enorme. E aí eles dividiram em 50% para cada um dos irmãos. Mas o irmão solteiro falou, não, 50% para mim, eu sou sozinho, né? Meu irmão tem um monte de filho e, nossa, eu vou pegar e vou levar um pouco para o meu irmão. E assim ele fez. E o irmão dele falou, não, meu irmão é sozinho, não tem filho, não tem ninguém para ajudar ele. E eu tenho um monte de filho, meus filhos vão me ajudar, eu vou levar uma parte para o meu irmão. E eles passaram meses levando um para o outro. E os irmãos falavam assim, nossa, mas quanto mais eu dou, mais o negócio aumenta. Quanto mais eu dou, mais aumenta. Até que um dia eles se encontraram, cada um com um saco nas costas. Irmãos, isso é amor. É você amar o outro a ponto de falar, não, eu não vou, eu vou dividir. Isso é amor. Amor entre irmãos. É você se colocar no outro, o outro devia sozinho, ele sozinho não vai precisar de muito, não. Porque ele é sozinho, é que eu vou dividir com ele. Porque ele não tem filhos, não tem ninguém para ajudar ele. E ele dizia, não, é porque o meu irmão tem um monte de filho, eu preciso ajudar, ele precisa mais que eu. Irmãos, assim que a gente tem que agir. Com esse amor, o amor que doa, o amor que se entrega. Porque, aqui diz o tema, sobre esses 4 tópicos que a Giane pediu para mim falar. Que Deus ama e valoriza a igreja. O primeiro tópico. O segundo tópico, a igreja é a união de todos os cristãos. O terceiro, o que o discípulo deve fazer? E o quarto e o último, o que o discípulo deve vivenciar na igreja? Como que a gente vai viver, irmãos? Deus nos ama, isso nós não temos a menor dúvida, nós já compreendemos que Deus deu Jesus, entendeu? Então o amor de Deus pela igreja, por nós é imenso, é grande, é imensurável, a gente não tem nem como explicar. Porque se alguém falasse, Leninha, dá o João Lucas para morrer, será que eu daria? E Jesus deu, Deus deu Jesus, né? Então aí a gente pensa, né, que não é fácil. Eu fico pensando naquela passagem de Abraão, lembra? E a igreja em união. Como que nós vamos viver em união? Amando uns aos outros. Perdoando, irmãos. Um dia Pedro falou assim, Senhor, mas quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Por quê? Porque geralmente eles perdoavam 6, então ele quis colocar uma a mais para perdoar. Jesus falou, não, 70 vezes 7. Então é 490 vezes. Então é quantas vezes o meu irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoar ele. Eu preciso perdoar. Por quê? Porque a Bíblia diz que se eu não perdoo, Deus não me perdoa. E se a gente estiver em contenda, a oração não é ouvida. Então nós temos que perdoar. Temos que viver como os discípulos. Temos os exemplos dos discípulos. Então nós temos que amar. O segredo, irmãos, se nós amarmos uns aos outros, isso já é, eu penso que é o segredo de tudo. A gente ter amor. Amor, apesar de tudo, nós temos que amar. Fomos chamados para ser diferente, somos chamados para fora, estamos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo precisa ver a diferença nas nossas vidas, precisa ver que a gente ama, que a gente tem amor, entendeu? Que na nossa vida, porque a Bíblia diz, você roubava, você encontrou com Jesus, não rouba mais. Você traía, não trai mais. Você adulterava, não adultera mais. Você matava, não mata mais. Então tudo isso vai fazendo a gente pensar. Então a gente precisa ter uma mudança no comportamento. Nós precisamos, cada dia, a Bíblia diz que nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Observa que Paulo, quando ele chegou achando que ele era um apóstolo. Quando ele foi conhecendo
e vivendo e entendendo o Evangelho, o amor de Deus, o sacrifício que Deus fez da cruz do Calvário, ele caiu a ficha dele. Dos pecadores ele era o maior. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria, nos capacita, nos dê essa visão de amor. Porque o amor muda tudo. Com amor é possível mudar tudo, é possível a gente evangelizar e essa igreja ficar cheia de pessoas. Na escola bíblica é onde nós temos a oportunidade de aprendermos juntos. Eu não sei tudo. Tem muita gente sentada aí que sabe muito mais que eu. Mas é um negócio que é mútuo. Eu aprendo com você, você aprende comigo. E assim a gente vai aprendendo junto, até a vinda do Senhor Jesus. Porque a única coisa que nós vamos levar é o amor. Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Ficou claro? Então, pastor, vamos orar e que Deus nos abençoe, nos ajuda, encha o nosso coração de amor, que a presença dele seja real e impactante na nossa vida. Que tudo seja para ele, por ele, para glorificar e exaltar o nome dele. Senhor Deus, eu te louvo por esta rica oportunidade, Senhor, de estarmos na tua presença, de louvarmos e engrandecer e bendizer o seu santo e bendito nome, Pai. Nos ajuda, Pai, nos compreenda, Pai. E nesta manhã eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, para todos os teus filhos que estão aqui nesta manhã e para as pessoas que estão nos assistindo online, Pai, que o Senhor encha, que o Senhor transborde os nossos corações de amor, Pai. Amor pelos nossos irmãos, amor pelas pessoas, Pai, que ainda não se achegaram a Ti, Pai, mas que a gente possa falar do Teu amor, da Tua grandeza, da Tua justiça, Pai. Foi para isso, Pai, que nós nascemos, Pai, para que a gente possa ganhar vidas, almas, pessoas, que todos possam chegar ao grande conhecimento, Pai, que o Senhor deu o Seu Filho amado, querido, Pai. Deu para que ele morresse na cruz, para que todos que se aproximassem dele, Pai, tivessem vida eterna e salvação. Eu te louvo e te glorifico e te exalto, em nome de Jesus. Amém.